Bom dia, pessoal. Aula de treinamento físico, dia 10 de novembro, aula da manhã, parte 1. Vamos lá, então. Hoje nós vamos falar sobre era um assunto extra da disciplina que vai dar tempo. Então, hoje vai ser a nossa última aula e eu vou tratar do assunto do TRIMP, que é o impulso de treinamento, né? E para deixar mais genérico, assim, hoje nós vamos conversar sobre os métodos avançados de determinação de carga de treinamento. A ideia é expor para vocês um pouco o que tem de mais moderno, assim, um pouquinho da história dessa construção, dessa determinação de carga, né? Lembrando que até então nós falamos muito sobre a determinação da carga olhando as suas partes, falando muito da carga, do volume e da intensidade, que são dois aspectos centrais da determinação da carga, né? Nós temos também a densidade, mas o volume e a intensidade são aquelas principais. Vou mostrar para vocês alguns exemplos de como juntar isso, tá? E é muito difícil, é complicado. Então tem que ter tem que ter alguma racionalização sobre aquilo ali. Não é simplesmente somar ou multiplicar, para resumir um pouco a questão. Então nós vamos falar um pouco hoje sobre isso. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Métodos de controle de carga, né? Deixa eu dar algumas mensagens iniciais, então. Vou trazer para vocês primeiro um estudo do Huxley que mostra perfis de lesão, assim, em atletas do atletismo, né? Numa fase ainda de formação, assim, ao longo do tempo, né? Aqui, o dado que o Huxley mostra sobre esses perfis de treino e lesão em atletas, né, de modalidades diversas do atletismo, mostra primeiro um alto grau de lesões, assim, né, que ali a gente vê. Então, 200 lesões, 78%, né, com muitas lesões por mais de 3 semanas, né? Um altíssimo nível ainda de overuse, que é uma lesão mais localizada, né? É o sobreuso, então é uma lesão mais local, articulações, músculo, tendão, né? E um alto nível ao longo do tempo de dropout, que se chama, ou abandono do esporte. Tá? Isso é bastante coisa, um 20%, muito relacionado às lesões. O que o artigo mostra? Que há relações óbvias de lesão e intensidade de treino. Além disso, secundariamente, mas que é importante também, é a frequência de treinos, mais sessões ao longo do treino. Mas, assim, acima de tudo, o que vai importar muito nessa relação de lesões, de risco de abandono, overuse, lesões simplesmente, é a carga anual de treino. Mas lembrem, para falar de carga, eu tenho que cuidar. Não adianta só somar ou multiplicar volume e intensidade ao longo de todo o ano. É um pouquinho mais complicado. Então, nós vamos falar depois um pouquinho sobre isso. O que eles dizem, que depois vai aparecer no próximo artigo, e eu já cansei de falar isso para vocês, né? Que é muito importante monitorar cargas, né? Intensidades, sessões intensas, também controlar essa frequência de sessões intensas. Isso é um aspecto importante. Quando eu falei para vocês lá, o microciclo de choque tem que ter só 2 sessões muito intensas e o próprio microciclo de choque tem que ser feito de forma rara, assim, espaçada, né? Pode ter até 2 no ano inteiro, né? Por quê? Porque tem que diminuir essas sessões muito intensas. Não quer dizer que não se deva fazer, se deve fazer, mas controlado, né? Pouco, número de sessões poucas e também os próprios micros menores para reduzir essas lesões, como vocês estão vendo ali. Tá? E eles vão dizer que monitorar e periodizar são as coisas essenciais. Aí eu trago para vocês aqui o consenso do Colégio Americano de Medicina do Esporte e do Colégio Europeu de Ciência do Esporte. Comentei já para vocês sobre isso. São as duas grandes sociedades científicas da nossa área, das ciências do exercício, do esporte, de todo mundo. São as duas grandes, são onde tem os maiores eventos no mundo, onde vão nossos colegas da URGS lá, os professores de vocês, tentam ir todo ano. Eu não vou, porque não tenho tanto dinheiro que nem meus colegas. Mas, assim,
são os dois eventos grandes. O que acontece, pessoal? Eles lançaram esse consenso juntos para tratar do overtraining. Nós conversamos já disso em aula, então eu vou retomar bem rapidamente. O que eles vão concluir nesse consenso? Né? Eles vão indicar que o overtraining, né, ele é, primeiro, que a identificação dele é extremamente difícil. Né? Há uma indefinição de testes que contemplem um teste, né, o teste único que contemple diferentes dimensões do overtraining. Né? Então, a gente conversou um pouco disso. Tá? O que eles vão indicar, assim, mais detalhadamente, é que é necessário triangular 3 formas de avaliação fundamentais para verificar se o atleta está ou não com overtraining. Né? 3, que são questionários validados de overtraining, que faz com que o atleta e o aluno ele perceba aquilo que ele está sentindo, né? Então ele vai se auto-projetar ali naquele questionário e vai mostrar sinais de que tem mais ou não. Claro que não é perguntando direto sobre overtraining, mas vai se perguntar sobre o estilo de vida, como é que é o sono dele, se ele está dormindo bem, se ele está comendo bem, se ele está conseguindo treinar bem, se as relações sociais dele são boas. É um pouco parecido com questionários de qualidade de vida, só que voltados para essa questão do overtraining. Isso é a primeira avaliação. A segunda avaliação é a bioquímica, né? Então, marcadores inflamatórios, de estresse oxidativo, né? Então, nós temos a famosa lá, a análise da creatina quinase, a CK, né? Que é como um parâmetro bioquímico muito usual, que mostra os processos inflamatórios que advêm muito de treinos excêntricos, mas também de cargas de treino geral, mas que tem sofrido muita crítica. Tem a proteína C reativa, que é um marcador melhor, né, sobre esse processo inflamatório. E depois tem um mundo de outras coisas, né? Relação cortisol-testosterona, né, que a gente falou nas apresentações. Então, esse quadro de avaliação bioquímica vai indicar essa chance do overtraining também. Mas vejam que vai ser muito claro bioquímico, vai ser o olhar mais biológico dessa problemática do overtraining. E o terceiro elemento, que é tão importante quanto os outros, são os testes de desempenho mesmo, do que tu está fazendo. Então, eu estou treinando corridas, eu vou ver lá os tempos de corrida se estão caindo ou não, em testes bem organizados, estruturados, para eu poder comparar ao longo do tempo. Então, eu tenho lá meu teste, como o pessoal do triatlo que eu estou olhando aqui, a Adri, aí estou lembrando, tem o teste lá dos 400 metros. Eles fazem lá, pegam um tempo dos 400. De tempo em tempo, tu avalia aquilo, porque eles vão fazer o mesmo teste e tu vai vendo como é que vai o desempenho desse aluno. Tem vezes que vai piorar e não é nada ruim, às vezes é overheating, mas depois tem que saber que tem que melhorar e isso o treinador tem que ir considerando. Se quando ele tiver que melhorar, ele não estiver melhorando, atenção, porque é um sinal de que as coisas não estão indo bem. Ele vai ter que triangular essas 3 para verificar se está em overtraining ou não. Tá? A dificuldade que eu comentei para vocês de encontrar limite entre overtraining e overheating não funcional, né? Conversou disso, e a necessidade de controle de cargas. De novo, uma outra justificativa para eu calcular também essas cargas. Tá? Esse artigo está no nosso material de aprofundamento. Tá? Vocês podem encontrar isso no Moodle. Então, aqui tem as divisões, né, que eu já mostrei em aula, né, de uma fadiga aguda, do overheating funcional, quando tem uma série de cargas e tu não descansa bem, mas tudo bem, depois vem uma adaptação boa, então é funcional, que dura dias, 2 semanas no máximo, e depois que quando persiste essa situação, tu não dá descanso para o teu atleta e continua treinando muito intensamente, ele não tem boa recuperação, que pode estar aliada à nutrição, estilo de vida, né, tudo que está envolvendo o descanso também, aparece o overheating não funcional. Então, aí eu tenho que começar a olhar, porque aí passa de 2 semanas aquela fase ruim e ele vai persistindo e aí tu não vai ter uma supercompensação boa. Ali tu perdeu já. E aí que vem o limite entre o overheating não funcional e overtraining, não se sabe bem o quanto é. É entre 2 semanas, que eu disse que é o mínimo para um overheating funcional, e aí se torna não funcional, em 3ª semana, 4ª, mas o overtraining quase sempre ele vai ser estabelecido em meses, em 2, 3 ou até 6 meses. Então, o limite não existe um número mágico. Não é sempre um mês, não é sempre.
é difícil. Por isso que eu tenho que ir acompanhando e olhando bem esses 3 sinais que eu comentei para vocês, tá? Que pode levar o aluno ao decréscimo ou ao abandono. Muito bem. Aqui tem os estágios também da fadiga, né, induzida pelo treinamento ao longo do tempo, num belo banner aí como é que é o nome? Do Ian Lemaire, né? É um colega francês. Eu tive o prazer de conhecer um cara muito jovem, assim, que desenvolveu. Ele fez uma página lá só com esses banners, assim. Ele criou online um centro de treinamento onde ele pega os artigos. Não tem nada de treinamento, é totalmente online. Ele pega artigos muito legais de treino e transforma nesses banners com esses bonequinhos divertidos. E um monte de gente depois pegou isso, mas ele faz coisas bem interessantes. Esse aqui, ele faz o banner do artigo do Musen, que trata do consenso, tá? Então, aqui a gente só vai ver aquelas curvas de supercompensação aqui de uma maneira um pouco mais organizada. Então, uma fadiga aguda, né? Tu treina forte e vai para casa. É o descanso ali, né? Tu não tem ainda uma redução de desempenho. Tu vai descansar bastante, pode te preparar para a próxima. Mas o que acontece? Quando tu não te recupera totalmente, aí tu vai para a fase 2. Aí tu tem um overheating, mas que pode ser funcional ainda, né? Que é essa fase aqui, tu tá cansado aqui, né? Mas se tu fizeres isso numa sequência boa, que pode durar até 2 semanas, aqui está mostrando só uma carga, mas seriam várias cargas, né? Mas não tantas, umas 3, 4 cargas, tu teríamos ainda uma supercompensação muito boa, né? É isso que quer dizer a figura aqui. Ou seja, é funcional, ela é boa, tá? Por isso que se diz functional overheating, overheating funcional. Agora, quando passa isso, que eu botei lá o número mágico de 2 semanas, aí é mais de 2 semanas, com essa situação de cansaço que não rende bem, etc., aí desaparece aqui a fase, tu não vê supercompensação, tá? Tu não vê, tu não sai tu cansou muito o teu atleta e tu errou no teu treino. Quase sempre acontece quando tu não controla cargas, né? Mais risco. E aí vem o limite, o 3 para o 4, que a gente não sabe quanto é. Mais de um mês, né? Quase sempre é mais de um mês para detectar bem esse overtraining, né? E é assim, ó, aqui tu precisa de um grande... a redução, o prejuízo do desempenho é de longo prazo. Mesmo quando tu detecta, ó, para sair disso, tu vai levar um tempo igual onde tu chegou. Então, tu vai levar 1, 2, 3 meses, até mais, até 6 meses para voltar a uma condição boa de desempenho. Tá? A saída dele também leva tempo, assim como é a entrada. Como tudo nos sistemas biológicos, né? Então, adaptações muito rápidas vão durar pouco tempo. Essas adaptações negativas de longo prazo vão também precisar de um tempo para voltar de novo a um nível bom para treino. Bom, e vamos lá para o assunto da aula. Fiz a introdução toda mais longa aqui. Mas olha só, vamos falar de métodos. Eu vou falar para vocês hoje do TRIMP simples, um TRIMP ponderado, um TRIMP individual, um TRIMP de Borg. Vamos ver cada um deles. E, por fim, um exemplo lá do esporte coletivo, que é o Batlock, esse que é uma proposta de espanhóis que tem usado aí em algumas equipes. Mas vamos primeiro entender o que é esse TRIMP. O TRIMP significa a abreviatura de impulso de treinamento. Em inglês seria o Training Impulse, tá? Impulso de treinamento. Então, qual é o sentido intuitivo dele? É simplesmente tu teres ali, por exemplo, digamos lá num treino do pessoal dos guri do triatlo, né? Eles fazem um treino contínuo, vão na bicicleta e ficam lá 40 minutos andando de bicicleta. A frequência cardíaca deles oscila ao longo dos minutos, né? Vejam aqui, ela vai subindo, subiu um pouquinho no início, deu uma reduzida aqui, manteve um pouquinho, deu uma parte forte aqui e terminou reduzindo, tá? Aqui a intensidade. Ou seja, tudo que a gente vê nesse eixo aqui, no eixo vertical, é intensidade. Tudo que a gente vê no eixo horizontal é tempo, que significa volume, tá? Então, o que a gente faz? O TRIMP é um impulso, que é um sentido físico. Tá? A gente mede, por exemplo, na biomecânica, impulso de força lá, é a área da força sobre o tempo, né? Ao longo do tempo. Então, o TRIMP vai ser essa área aqui, formada pela intensidade ao longo do tempo. Tá? Então, vai vir de uma multiplicação de 2 fatores. Se a gente pegasse aqui um valor médio dessa intensidade, fizesse uma linha reta,
do valor médio de todos esses pontos, que é uma maneira mesmo de calcular isso aqui, a gente teria ali o cálculo da área de um retângulo, que está aqui o professor Hamilton, que ensina isso todos os dias lá para os alunos dele, né? Coisa fácil, né? E depois a gente faz umas derivações, brincadeirinha, essas coisas que o Hamilton faz de olhos fechados. Então, o que acontece, pessoal? É esse valor médio multiplicado, né, por essa altura aqui. Isso aqui vai me dar, então, vai ser essa linha aqui, média, né, de altura, versus a base. Vai me dar um impulso, ou área, que vai ser o impulso de treinamento, o resultado disso. Tá? Essa é a maneira mais simples, mas tem problema. Tem problema. Esse aqui é o jeito mais simples, mas não é adequado. É só para entender a ideia. Todos os triplos vão se basear nisso, mas vão adicionar mais alguma coisa. Esse aqui é o pontapé inicial. Então, aqui está o exemplo da figura anterior. Eu tinha várias frequências cardíacas, tá? E eu tenho o valor médio aqui, 149, o valor médio de todos aqueles valores lá, a gente via no gráfico, multiplicado pelo tempo, em minutos, 40 minutos. Olhem o que sai aqui, sai quase 6.000 unidades arbitrárias. Unidades arbitrárias é um nome bonito de quando é uma variável que não tem nenhum sentido físico. Aqui eu estou multiplicando frequência cardíaca, que é batimentos por minuto, vezes tempo, que vai me dar qualquer resultado lá que não tem um sentido físico muito claro. Então, a gente dá esse nome genérico, unidades arbitrárias, que serve apenas para comparar elas com elas mesmas. Né? Para comparar, o sujeito fez 6.000 hoje, no outro dia fez 4.000, então baixou, mas não tem um sentido físico claro. Tá? Então, esse é o nome que se dá. Qual é a crítica, pessoal, do TRIMP simples? Ele pesa demais para treinos de alto volume. Se eu for comparar assim, ó, dois treinos específicos, um treino com alto volume, o outro treino com alta intensidade, e for simplesmente calcular o TRIMP simples deles, por uma questão apenas de unidades que estão colocadas ali, quase sempre os treinos de alto volume vão ser superestimados, vão mostrar valores muito altos. E os treinos, aqueles de intensidade baixa, relativamente baixos. E eles não fecham bem, não é esse o sentido. Às vezes o treino até de alta intensidade tem maior carga, só que por causa dessa questão numérica, é simplesmente devido às unidades usadas, ele parte desse problema. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajustar isso, eu vou criar fatores de conversão ou coeficientes de conversão. Eu vou adicionar mais um elemento, especialmente na parte da intensidade, nos cálculos da intensidade. E aí eu vou dar mais peso para as diferenças de intensidade. Eu vou mostrar agora. Que o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma espécie de ponderação. E aí eu vou dar pesos para as intensidades. E a gente vai ver aqui na prática, com os dois exemplos, do Edwards e do Stanha. O Edwards... primeiro aqui eu mostro só a equação da frequência cardíaca máxima estimada, 208 menos 0,7 vezes a idade, se eu quiser saber a frequência cardíaca máxima, né? Então, eu já comento, reforço aquilo que nós vimos lá na resistência, não usem o 220 menos a idade, usem essa aqui, a do Tanaka, que é de um estudo bem feito, bem organizado, um nível de evidência bem alto. E, bom, vamos para os TRIMPs. Por zonas de frequência cardíaca, né? Então, são baseados em valores médios, né? Não é individual, mas é assim, ó. O que acontece? Se eu tiver alunos trabalhando entre 50% a 60% da frequência cardíaca máxima, tá? Eu vou adicionar na equação, que é volume vezes intensidade, vezes fator 1. Eu vou multiplicar por esse fator 1. Se meu aluno estiver entre 60 e 70, eu vou adicionar um fator 2, vou multiplicar por 2. Vejam que aquela intensidade que era 65 não vai ser 65, vai ser 130. Eu vou multiplicar por 2. Então vejam que vai dar um acréscimo muito grande, não é de 55 para 65, vai ser de 55 para 130. Ou seja, eu vou dando mais peso para a intensidade dessa forma. Então, outro exemplo. Mas hoje eu treinei, não foi a 65%. Hoje eu treinei em média a 75%. Se for 75%, então tu vai jogar lá o volume que tu treinou em minutos, vezes a frequência cardíaca, que é 75%, vezes fator 3. Vou colocar adicional o fator 3. Tá? Então, cada fator vai ser relativo à zona de frequência cardíaca que tu fizer. Então, tu vai adicionar esse fator àquele cálculo mais simples, que é volume vezes intensidade vezes o fator, né? Que vai ser uma espécie de ponderação.
Ele vai dar mais peso para as altas intensidades, até 5 aqui. Bom, esse mesmo raciocínio o Stanho vai fazer um pouco melhor. Ele não vai usar ali os números inteiros, todos inteiros no caso. Não, mas ele não vai usar números inteiros nos fatores, é isso que eu queria dizer. Tá? Então aqui, ó, então ele vai ter números mais quebrados, vai ser mais exato. Tá? Aquela equação anterior do Edwards tem um pouco mais de erro, essa aqui é a melhor. Então ó, vou treinar de 65% a 71%. Eu que vou escolher, o treinador que vai ver. Olha, hoje ele tem que treinar 65%, 70%, 80%, o que for que tu planejou dentro do teu modelo de treino. A carga que isso vai ser isso, volume vezes intensidade, que é o percentual, vezes o fator que está relacionado à zona que tu treinou. Tá? Tu adiciona uma multiplicação por esse fator aqui, segundo a intensidade que tu usou. Dessa forma, tu equilibra treinos que têm volumes e intensidades muito diferentes. Tu não vai superestimar para o lado do volume, tu vai controlar esse efeito e vai olhar de modo mais organizado. Tá? Aqui tem um exemplo, tá, de um microciclo de treino bem extenso. Assim, isso aqui é um atleta de alto nível que treina terça de manhã e de tarde. Né? Então, ele treina aqui com frequências, zonas aqui. E aqui já está o resultado dos trimps deles de cada sessão. Tá? E tu pode depois somar tudo isso e ter um trimp do microciclo da semana. E depois tu pode somar esse valor da semana com todos do mês. Tu vai ter o mesociclo. E depois tu pode somar tudo e vai ter lá o anual. Tá? Qual é a crítica ao trimp ponderado? Ele se baseia em valores médios. Então tem um certo erro, assim, né? Vejam ali que por exemplo, aqui, né, na primeira, na zona 1, o cara pode estar treinando 66% e o outro está treinando a 70%. Ele vai dar o mesmo fator. Ele trabalha nessas zonas, assim, então ele erra um pouquinho nisso, nessas variações. O cara aqui um atleta pode estar treinando a 73%, o outro a 77% ou 78%, e vai ter o mesmo fator. Então ele não é tão exato, tá? Ele tem um grau de erro ali. Então tem formas melhores de se fazer isso. Quando não dá para individualizar, tu pode usar essas tabelas, essa aqui do Stanho. Mas quando tu tem frequência cardíaca de cada aluno, tu tem o cálculo feito para cada aluno, tu pode aí jogar com o valor baseado numa resposta mais ligada aos limiares metabólicos, que aí vem o trimp individual, proposto por Manzen. Tá? É o colega Impelizzeri que fez isso, ele era o líder dessa pesquisa, ficou muito famoso esse modo de controlar a carga, que é fazendo o seguinte, ó, é a mesma coisa que eu falei antes, é volume, aqui ó, tempo em minutos, percentual da frequência cardíaca vezes um fator. Tá? É aquele fator que eu falei para você, só que agora esse fator, que eu vou chamar, os autores chamam de Y, tá? Que vai ser entre 1 a 5, a gente já vai ver como era na outra, ele vai ser calculado em cima de uma equação um pouquinho mais complicada, vai vir uma determinação de testes mais diretos. Tá? Que nos semestres, anos anteriores, quando eu dava a disciplina de treinamento, era aquela dos esportes, eu mostrava isso com vocês abrindo o computador e não vai dar tempo, tá? Mas, de qualquer jeito, é esse o caminho aqui, que é calculando diretamente aquele fator específico para cada aluno. Tá? Então, esse Y vai ser formado individualmente, como o nome já diz. Vai vir uma equação direta, que vai depender de uma constante A e uma constante B. Tá? E essa constante A e constante B, ela se calcula. A e B são constantes que se estimam a partir de um teste de esforço. Para isso, tu tem que ter lactato, senão tu não consegue fazer. Tá? Então, qual é o primeiro passo? Determina a frequência cardíaca de repouso máxima, estima a frequência cardíaca máxima, calcula de repouso, né? O cara deitado lá, avalia a frequência cardíaca. Tu vai ter o percentual da frequência cardíaca, usando a equação de reserva, que é essa aqui, tá? E o volume tu vai calcular em minutos, como a gente já viu anteriormente. Aí vem aqui, gente, eu vou explicar mais rápido, não se preocupem com a matemática, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste de esforço, de lactato, e vou coletar lactato e frequência cardíaca. Tá? Deixa eu ver se eu tenho uma curva aqui. Não tem. Deixa eu ver. Não tem aqui. Mas eu vou fazer um teste de esforço que vai sair uma curva de lactato.
A curva de lactato ela é bem ajustada com uma equação exponencial ou o inverso da logarítmica. Tá? E a partir dessas constantes que saem do lactato em função da frequência, eu vou ter esse fator. Tá? Vai me dar o fator que vai girar entre 1 a 5. Tá? Vou plotar o gráfico de lactato por frequência cardíaca. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vou mostrar uma. Aqui está feio. Aqui está um pouquinho melhor. Não sei se vocês estão enxergando aqui o Excel meu. Então, o que eu faço? Faço um teste de esforço, gente, coletando frequência cardíaca e lactato. Então, isso já é um limitante. Não é todo mundo que tem lactato, mas se tu tiver um acesso a uma fita que custa uns R$300 o equipamento e as fitas custam R$10, R$15 cada fita, tu vai gastar ali R$500, R$400 com um aluno. Aí o segundo aluno vai custar menos, porque o equipamento é o mais caro, né? Então, se tu tiver esse equipamento R$300, cada avaliação dessa sai mais ou menos R$100. Não é tão barato, mas tem treinadores que já conseguem fazer. E aí eu vou ter a concentração de lactato em função do percentual de frequência cardíaca. Aqui está em frações, números fracionais. Então, aqui seria 60%, aqui seria 80%, percentuais, né? E aqui 100%. Tá? E aí eu ploto essa curva e faço essa equação. Tá? Esse aqui é o número neperiano, tá? Que seria 2,71, que me ajusta bem essa equação logarítmica. E daqui sai o A e sai o B da equação de cada aluno. Então eu ploto as curvas do aluno e me sai essa curva e me sai esse ajuste da curva. Tá? E aí eu vou usar esses valores, o A e B, as constantes, tá? Para determinar aqui tá, vai me dar um Y específico do aluno para determinada intensidade. Tá? Então, por exemplo, ele tem que treinar hoje não a 70%, mas ele tem que treinar a 80%. O Y aumenta, vai para 3,9%, porque ele se ajusta ao dado da curva. Quando for outro aluno, vai ter a curva um pouco diferente dessa. Pode ser mais deitada, pode ser mais levantada, né? Então, eu vou ter a relação de lactato por frequência cardíaca mais linear. Essa constante de ponderação que eu usava lá, ela vai ser extremamente específica para aquele aluno. Tá? Resumindo um pouco, é isso. Depois tem um pouquinho de matemática, mas não se preocupem com isso. Tá? É coisa muito simples mesmo. Voltando aqui para a apresentação. Então, eu tenho esses fatores, é sempre naquela ideia de um TRIMP ponderado, só que não vai ser mais ponderado em regiões, ele vai ser ponderado individualmente, segundo essa curva aqui do TRIMP individual. Mas a questão é, se eu não tenho lactato, o que eu faço? Uma coisa boa para se fazer é buscar na literatura para ver se essas curvas já existem para populações específicas validadas. Tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de nadadores. Tá? Aqui tem um TRIMP cumulativo que um grupo espanhol lançou, que é sempre nessa ideia do Impellizzeri, de calcular o volume em minutos vezes a frequência cardíaca, lá percentual, que é essa equação aqui, que vai me dar o percentual da frequência cardíaca de reserva, que a gente chama, vezes uma constante, que é o K1 aqui, que eles chamam, que seria aquele Y que a gente usou antes. Está aqui o fator de ponderação. Só que aqui ele já dá a equação pronta para todo o grupo de nadadores. Se forem homens, usem o 0,64 e 1,92 para construir, para dar esse K1 exato. Tá? Se for o que é o X aqui nessa equação, gente? É a intensidade. Se for 60%, aqui vai entrar 0,60. Se for 80%, aqui vai entrar 0,80. E aí eu consigo usar o K específico para esse grupo. Se forem homens nadadores, eu uso esse. Se forem mulheres, eu uso esse aqui. E aí eu tenho o TRIMP cumulativo. E vai ser para aquele tempo que o cara treinou. Tá? Que é esse aqui, o tempo em minutos. Ok? Essas são as melhores formas quando eu uso frequência cardíaca. Agora eu vou mostrar para vocês um TRIMP muito mais simples. TRIMP Foster, ou TRIMP de Borg-Foster, que é usando a escala de sensação subjetiva ao invés do frequencímetro. Deixa eu ver uma coisa, gente. Puxa, 10 e 10 já.
Vamos dar uma paradinha. Para o compartilhamento. Pessoal, intervalo até as 10h25, tá? 10h25 a gente retorna à aula. Fiquei falando aqui direto, me empolguei. Damos uma paradinha e já voltamos. Estiquem as pernas e voltaremos.